esse tema, atenção psicossocial, né? Principalmente compreendendo essa transição de uma assistência anterior, né? Uma assistência de outro caráter, para a assistência atual. Então, eu queria, de início, agradecer o convite da Secretaria de Estado da Saúde e parabenizar pela iniciativa de estar oportunizando as pessoas, os profissionais, os interessados, debater sobre temas tão importantes como esses. Eu vou iniciar, então, para não perdermos o tempo, né, que temos o tempo mais ou menos contado, são agora 3h10 pelo meu relógio, fazer uma apresentação aqui entre 30 e 35 minutos, que é o combinado. Vamos tentar ver o que a gente consegue avançar nessa discussão. Eu queria começar por um lugar meio... Quase ninguém faz uma ligação disso, mas eu acho essencial a gente entender. Na década de 1930, esse biólogo que está aí na tela, Ludwig von Bertalanffy, ele criou uma teoria que é a base das teorias da cibernética, que é a teoria dos computadores, é a teoria da inteligência artificial. Esse negócio começa lá em 1936, praticamente, com esse cara, um marco, que é a teoria geral dos sistemas. Então, a teoria geral que se aplica a todas as ciências, se aplica ao universo como um todo. É uma lei geral, digamos assim, daquelas leis científicas que servem para tudo. Ela é transversal a todas as ciências. E a teoria geral dos sistemas, a gente pode resumir de uma maneira muito simplista, da seguinte maneira. Primeiro, que tudo está conectado. Essa é a base da teoria geral dos sistemas. Todas as coisas no mundo, todas as coisas no universo, elas estão conectadas. Não existem sistemas isolados. Os sistemas eles podem ser abertos, eles podem ser semi-abertos, e alguns sistemas, muito raramente, são sistemas fechados, mas a maioria do que a gente chama de sistema são coisas semi-abertas. São aparatos que estão em contato com o ambiente, estão em contato com outros sistemas. Essa é uma base da teoria geral do sistema, ou seja, tudo está conectado, não existe nada isolado. A segunda grande premissa da teoria geral dos sistemas é que um sistema é sempre parte de um outro sistema e tem sempre componentes que são subsistemas. Então, por exemplo, a gente pode dizer que o corpo humano é um sistema. Então, mas esse sistema tem subsistemas. Quais são os subsistemas? Sistema respiratório, sistema cardiovascular, o sistema nervoso. São sistemas do sistema humano, que é o sistema como um todo. Mas o corpo humano também faz parte de um sistema maior. Qual seria? Por exemplo, pode dizer que é o sistema da espécie humana. Então, cada pessoa faz parte de um sistema, que é o sistema da espécie humana, o qual é parte de um sistema, que é o sistema dos seres vivos, o qual é parte de um sistema maior, que é o sistema da biomassa, da biosfera, e assim por diante. Ou seja, tudo é parte de um sistema e tem sistemas dentro de si. Por que eu estou chamando... E a terceira premissa que eu queria chamar a atenção é a ideia das funções. Para que serve tudo isso? A gente não sabe direito para que serve tudo isso. A verdade é essa. A gente sabe que essa coisa toda ela se equilibra. Quando você tem pontos que funcionam de um jeito, os outros pontos respondem. Quando você tem pontos que não funcionam, os outros pontos respondem de outra forma. Mas a gente não sabe direito para que serve tudo isso. Qual é a função, para que foi criado isso, como é que foi inventado, como é que... O que a gente sabe é que as funções de um sistema dependem da sua estrutura. Então, nós temos três questões fundamentais aí. Uma, todas as coisas estão conectadas. Segundo, todas as coisas fazem parte de sistemas maiores e menores. E terceiro, todas as coisas dependem das estruturas, que é uma palavra que hoje está começando a ser muito usada. Hoje a gente fala de coisas estruturais, a gente fala de racismo estrutural, a gente fala de saúde mental estrutural, a gente fala de coisas das estruturas sociais e econômicas. Então essas coisas vêm todas dessa teoria e parte dessa base de que tudo está conectado. Eu espero que com o andamento da conversa a gente entenda por que eu quero partir deste raciocínio. Tá?
As coisas estão conectadas e elas dependem das estruturas. Então, vamos, uma vez dito isso, vamos falar aqui das pessoas. Como é que as pessoas entram nesse negócio? Como é que o ser humano entra nesse negócio? Como é que o ser entra no mundo? O mundo como um sistema que o ser faz parte. Bom, o que a gente tem estudado sobre o ser humano para compreender como é que o ser humano funciona biologicamente, psicologicamente, estruturalmente, a gente vai chegando a alguns conceitos que são bastante importantes para entender essas conexões humanas. Eu vou chamar aqui a atenção para dois conceitos, o conceito de identidade e o conceito de significado. Então, o conceito de identidade, a gente vai trazer para entender o seguinte: os indivíduos são indivíduos, têm características próprias, têm uma identidade própria. Cada pessoa tem sua identidade própria, que é dada por sua geração genética, mas também tem uma influência das estruturas a que está submetido. Então, a identidade de uma pessoa não é só biológica. Ela é uma identidade que tem um composto biológico, tem um composto psicológico e tem um contexto social, uma estrutura social que define a identidade das pessoas. Então, a identidade ela tem uma pressuposição que vem no seu DNA, na sua característica biológica, mas isso aí vai se formar de acordo com o meio em que ela vive, de acordo com os processos psicológicos que essa pessoa vive. E nesse conceito de significado, eu queria chamar a atenção para um conceito que ele tem usado muito na saúde, que é o determinante social. O determinante social de saúde, que eu botei ele como DSS, é baseado na premissa de que as condições de vida resultam das relações entre processos biológicos, ecológicos, culturais, econômicos e sociais. Então, as coisas que as pessoas sentem, as coisas que as pessoas vivem, as coisas que as pessoas desejam, as coisas que as pessoas passam na vida, depende muito desse contexto. Não é apenas uma questão individual. O individual não explica tudo. A ideia do indivíduo não explica tudo. A identidade individual não explica tudo. Ela tem influências sérias das estruturas culturais, sociais, econômicas e do meio ambiente em que a pessoa vive. Então, isso faz um certo sentido quando você começa da premissa da teoria dos sistemas. Quer dizer, tudo está conectado e agora nós temos, a saúde já incorporou essa ideia com determinantes sociais de saúde. Esse conceito da identidade, se a gente pegar e olhar um pouquinho mais a fundo, então, o que é um ser humano? O que um ser humano faz sentido na vida? O que significa? O que se coloca na condição humana? Primeiro, a gente não esquecer que o ser humano faz parte de um sistema maior, que é o sistema animal. Então, nós somos animais mamíferos, e nós somos dos primatas e da espécie Homo sapiens. Então, muito da nossa identidade traz essa marca animal. São marcas que vão trazer questões de sobrevivência, instintos, proteções, formas de reagir e formas também de se comportar. Esse animal humano, cada indivíduo animalesco que nós somos, vive num contexto de uma certa tensão entre o individual e o coletivo. Ou seja, nós somos um animal que vivemos em meios coletivos e temos que nos adaptar a esse meio coletivo social humano. Então, nós temos que nos adaptar às normas, às regras, às leis, às coisas, os costumes, as maneiras como a sociedade nos diz que devemos nos comportar. Então, a nossa identidade vai sendo moldada a partir de uma escrita biológica animal mamífero e uma escrita social, cultural, coletiva. E vai fazer também com que, e dentro desse meio também, nós temos algumas coisas que são muito características do ser humano. Quer dizer, tanto quanto a gente sabe, que a gente não conhece a mente das baleias, nem dos camelos, nem das formigas, nem das plantas,
a gente sabe da nossa mente, que é o que dá para a gente saber, a gente sabe que nós temos uma identidade que implica também na ideia de transcendência. Todo ser humano, ou quase todo ser humano, ou muitos seres humanos, tem uma relação de identidade que tem uma conexão direta com a ideia de algo para além do sistema humano, para além do mundo, para além do universo. Uma coisa transcendente, uma coisa da espiritualidade. E nós temos também uma característica que veio muito com as teorias de Freud, que é a descoberta do inconsciente, né? E esse inconsciente, ele também faz parte da formação da nossa identidade. Se a gente aceita a ideia de Freud, de que nem tudo que nós vivemos ou sabemos está claro para a gente dentro da consciência, mas existe uma parte inconsciente nossa, nós vamos entender que essas coisas da identidade, inclusive essa parte biológica, essa parte social, essa parte do coletivo e essa parte da transcendência, vem também traçada no nosso inconsciente, numa região, num universo, numa dimensão dentro de nós que é inconsciente. Então, a partir daí, muito do que o ser humano é, do que o ser humano vive, do que o ser humano passa, do que o ser humano deseja e para onde que a vida se dirige, nós vamos desenvolvendo a sociedade, desenvolvendo a cultura, fazendo concepções, criando ideias, etc, etc. Então, chegamos à ideia de saúde mental, chegamos à ideia de mente, que é uma coisa um pouco complicada. A mente é mais do que o cérebro. A mente não é o cérebro. O cérebro é um aparato, mas a mente transcende o cérebro, ela transcende o próprio indivíduo. Para algumas teorias, a mente transcende o próprio indivíduo. A mente ela também é coletiva. A concepção mensal ela também é coletiva. Ela é individual e ela é coletiva. Mas não vamos nos ater aqui agora a entender as teses de mente. Eu queria apenas dizer que não é tão claro para todo mundo o que é mente. Mas a gente pode partir da ideia de que cada sociedade, cada época, cada cultura identifica características mentais mais ou menos sadias ou normais. Então, o que a gente chama, o que é esse campo da saúde mental, onde nós estamos hoje trabalhando, ele vem dessa ideia, dessa concepção, dessa verve do sistema, das conexões e da determinação social, determinação cultural. Então, num determinado lugar, num determinado país, numa determinada cultura, numa determinada época, a pessoa pode ser considerada como sadio ou normal, ou não sadio, ou não normal, de acordo com certas características que são esperadas naquele lugar, naquela cultura, naquele grupo. E, às vezes, dentro de uma própria cultura, dentro de um subgrupo, você vai ter concepções diferentes. Mas, de uma maneira geral, você vai ter também, como nos sistemas, você vai ter leitos diferentes, de concepções diferentes. Se você pegar, então, que existe o normal, existe também, então, obviamente, o anormal. Dentro do normal, você vai ter o contraponto. O que é anormal, então? Como é que a gente chegou a essa concepção de que existe o anormal, existe a mente anormal, a mente que não está sã? Ela começa de um incômodo. Tem pessoas, tem certas maneiras de se comportar que naquela cultura, naquele momento, naquele coletivo, naquele grupo, elas incomodam porque elas se comportam de uma maneira diferente das outras pessoas ou de como se espera, que se considera que as pessoas deviam se comportar. Então surge o conceito de que essas pessoas têm algum problema, algum defeito, elas têm alguma degeneração, alguma coisa que não bate igual a dos outros, mas que é uma coisa indesejável, uma coisa que incomoda, ela é indesejável porque ela demonstra uma coisa errada, ela está no erro. Alguma coisa ofende a moral das pessoas. É comum que essas pessoas diferentes ofendam a moralidade vigente naquele sistema, naquela cultura, naquele lugar. Então, essas pessoas podem ser consideradas, além de incômodas e degeneradas, podem ser consideradas imorais. Dentro do conceito de transcendência, elas podem ser consideradas como pessoas que estão possuídas por alguma coisa que é fora da percepção natural.
questão sobrenatural, e por isso elas às vezes são também consideradas culpadas. Elas são culpadas dos seus próprios problemas. Muitas vezes é comum ainda hoje que você tenha pessoas que agem de maneira diferente, considerada insana, mas as pessoas acusam a pessoa que ela é assim porque quer, que aquilo é uma palhaçada, aquilo não devia ser assim, coisa e tal, e culpam a pessoa, o indivíduo, pelo que está acontecendo. O teor de tudo isso é que essas pessoas, em geral, são marginalizadas, elas são estigmatizadas, elas são consideradas pessoas indesejáveis e postas à margem, são excluídas, em geral, da sociedade. Essa é a tendência dessas concepções de anormalidade que nós temos. Quando a gente olha, então, para aquilo que a gente chama de transtorno mental, que a gente foi construindo com a cultura e com a sociedade, nós fomos construindo, então, inventando um conceito de saúde mental, um conceito de anormalidade, e fomos inventando um conceito também de transtorno mental. Por que transtorno mental? Porque a construção que nós fizemos a partir do grupo que resolveu estudar essa coisa da normalidade, que é o grupo dos alienistas, que no século XVIII, XIX se constituiu como profissão, ele começa a estudar aquilo que, como esse grupo era formado principalmente de médicos, eles têm uma ideia de doença. Essas coisas diferentes, esses comportamentos, essas imoralidades, essa coisa toda da anormalidade seria uma doença, seria Mas, com o tempo, houve uma contradição com a própria questão médica, porque a concepção médica de doença exige um substrato orgânico. O que quer dizer isso? Quer dizer que você tem que ter alguma coisa que você vê, que você toca, que você aparece num raio-x, aparece no ultrassom, aparece alguma coisa material. A concepção médica é uma concepção material. E essa concepção não se aplica a muitas pessoas que são consideradas anormais. Então, abandonou-se no DSM-3, que o DSM é o livro dos diagnósticos médicos que organiza esse pensamento. No DSM-3 se abandonou o conceito de doença mental, porque ele é inaceitável do ponto de vista médico, e passou-se a ideia do transtorno, quer dizer, uma coisa que acomete as pessoas, mas você não pode ter certeza de que tem ali um substrato orgânico, tem uma coisa ali que caracteriza a doença. Então, essa construção ela também é social, porque como ela é construída na ideia da anormalidade, anormalidade e normalidade são conceitos sociais, são conceitos por comparação. Quer dizer, o que é o anormal nesse contexto? É o cara que faz, é a pessoa que faz aquilo que não deveria fazer. Então você tem que ter alguém que julga o que deve se fazer e o que não deve se fazer. Então é uma construção social. Isso tem que ser bem entendido, porque como a ideia do transtorno mental nasceu da doença, ela vem carregada de uma ideia de que aquilo está provado, que é concreto, que existe. E não existe nada disso. O que existe são algumas características que a gente consegue ver, que podem ter ou não uma inserção biológica, mas na maioria das vezes são construções culturais, construções sociais, são ideias que vão se caracterizando ali para a gente caracterizar o transtorno mental. A ideia central que carrega muito do que se determina de uma pessoa com transtorno mental está mais ou menos nesses 4 pontos fundamentais aí. Se construiu a ideia, primeiro, que as pessoas com transtorno mental elas são improdutivas. Elas não têm capacidade de se inserir no mercado de trabalho, de serem empregadores, serem empregados, serem gerentes, serem um bom funcionário. Elas não têm participação nessa ideia improdutiva. Isso é uma ideia do início do século XX, tá, gente? Lá com Kraepelin, que é um grande pensador da psiquiatria do século XX. As pessoas são improdutivas, elas são perigosas. A princípio, você tem uma noção de periculosidade dessas pessoas, e esses transtornos são incuráveis, principalmente os transtornos, na época chamada doenças, estudada pelos alienistas. Não havia nenhuma saída, nenhum meio de se perceber a ideia de cura, que é a ideia médica.
O ideal médico é a cura. O médico trabalha com a visão da cura. Então, como se buscava a cura e não tinha meio de alcançar a cura, trouxe essa ideia da improdutividade, da periculosidade, da incurabilidade. Então, são pessoas que estarão condenadas a viver com esse problema pelo resto de suas vidas. Não tem volta, não tem jeito, não tem meios de mudar essas coisas, nem a produtividade, nem a periculosidade, nem o próprio transtorno. O que levou à ideia também ali no campo da necessidade, que está escrito, tem uma grafia errada ali, que foi necessitude. Eu tentei corrigir ontem, não parece que não consegui. Tem a necessidade da exclusão dessas pessoas, porque são pessoas perigosas, incuráveis, estão sempre necessitadas de atenção e cuidado, e improdutivas, quer dizer, não tem sentido elas ficarem no meio da sociedade, elas não vão conseguir produzir, então é melhor excluir essas pessoas. Por isso, o grande meio terapêutico em que se funda a psiquiatria moderna é a internação, certo? Eu acho que quando a gente entende isso aí, essas concepções sociais, as construções, faz todo sentido entender que toda a psiquiatria moderna se baseia na ideia da internação, que seria a solução para estes problemas. A solução do ponto de vista da sociedade, que se livra desses problemas, desses incômodos, desses perigos, e, ao mesmo tempo, talvez, também uma oportunidade para a pessoa poder viver melhor, partindo do princípio de que internadas elas vão ter alguma melhora, alguma função para a vida dela. No Brasil, se a gente trouxer para o Brasil, quais são as bases desses conceitos, como é que se fez a concepção social da saúde mental no Brasil? A gente tem que lembrar que no início do século XX, a medicina era muito influenciada, talvez até, digamos assim, o hegemônico da medicina era uma corrente médica chamada higienismo, que vem lá da medicina social, da higiene e tal, mas que tem os lados de hegemonia, de certas características biológicas e sociais. Então, a medicina no Brasil não foge a essa regra. Vem muito da tradição alemã. Então, ela é baseada no higienismo. Nós viemos de uma saúde pública que aqui no Brasil, particularmente agora, né, falando, que era uma saúde pública previdenciária, ou seja, a saúde era ofertada às pessoas que trabalhavam, ou era ofertada para indigentes, quase que como uma espécie de caridade do Estado. As internações no mundo inteiro, né, no Brasil também, eram feitas nos lugares chamados manicômios, que vem de mania, né? Cômio de hospital, mani de mania. Eram os hospitais para os maníacos. Porque na época nós fazíamos duas características centrais que dividiam os transtornos mentais. Os maníacos, os excitados, os agitados e os depressivos, que eram os melancólicos. Então havia a mania e a melancolia. Os manicômios tomaram o nome a partir da mania, porque eram os mais perigosos. Os maníacos, os agitados são aqueles considerados mais perigosos e os mais necessitados, digamos assim, de serem excluídos e internados. E também a base, como a saúde era um terreno de hegemonia apenas do saber médico, evidentemente a medicalização é o princípio fundamental da terapêutica, que a gente baseia todo o sistema. Se a gente olhar agora, então, na saúde mental, como é que esse paradigma foi aprofundado? Como é que a gente trabalhou essa ideia? Então, o foco do paradigma biomédico, por que a gente chama de paradigma biomédico? Porque os médicos eram os profissionais que ditavam, o saber médico dita a ideia, dita a construção social, dita a construção cultural dentro do campo da saúde. Então, o paradigma utilizado é o paradigma chamado paradigma biomédico. Como é que se coloca esse paradigma biomédico na prática? Como é que a gente fazia a atenção em saúde mental na prática? Quando eu digo fazia, eu sei que muitos de vocês botaram na cabeça, mas ainda é assim até hoje. Mas a gente tem a visão histórica e a visão pontual.
Na visão histórica, algumas dessas ideias já estão superadas, mas na prática elas continuam acontecendo em muitos lugares. Então, o que é esse paradigma biomédico? Primeiro, que o foco era na doença, obviamente. É o saber médico que dominava o talento, o foco do saber médico é curar doenças. Então, o foco é na doença. Isso não tem nada de novo, de diferente. Né? E o problema do indivíduo. Por quê? Porque o médico atende cada pessoa. O médico não é um profissional que foi formado na sua concepção para pensar coletivos, sociedade. Então, o médico é aquele cara que é chamado para atender quando alguém está doente. Então, o paradigma biomédico é um paradigma com foco na cura das doenças e que olha para o indivíduo. Ele não olha para o sistema, não olha para a sociedade, ele olha para como é que vai curar aquela pessoa. Esse é o foco. Esse indivíduo, não importa a história e o contexto social. Isso não quer dizer, gente, olha só, eu sou médico formado numa tradição antiga, numa tradição clássica. Isso não quer dizer que na medicina clássica nós não valorizamos a história e a sociedade, não tomem erradamente. Isso tudo era valorizado, aliás, até mais valorizado do que eu vejo muito hoje. Era comum, por exemplo, como eu fui educado na faculdade de medicina, a gente atentar muito para o trabalho das pessoas, para a profissão, para a vida, para a casa, como é que funcionava e coisa e tal. O que nós estamos querendo dizer aqui? Qual é a diferença da descontextualização? É que todo esse olhar era afunilado para explicar o indivíduo. Então, é um olhar diferente do que a gente pensa hoje, como a gente vai ver daqui a pouco. Eu estou apenas dando o mapa de como isso foi formado no paradigma de formação do campo. Tá? Qual que é a visão? A visão do paradigma biomédico é a visão da ciência tradicional descartiana. Para toda causa tem um efeito, então se você tem uma doença, tem um substrato. E você tem que achar, para esse problema, uma solução. E, em geral, você vai procurar uma solução que é uma solução individual, uma solução única, porque o defeito está ali e você vai tirar aquele defeito. Um exemplo clássico, você tem ali uma lesão cardíaca. Como é que o médico é educado? Achar onde é que é a lesão, achar como é que funciona aquilo ali, como é que é a fisiopatologia daquilo ali, o que você vai fazer? Vai abrir o coração, vai tirar, trocar uma válvula, você vai dar uma medicação que melhora as condições de pressão do colesterol que está atrapalhando e está formando placa. Se for uma lesão ortopédica, o que você vai fazer? O cara sofreu uma contusão ali, quebrou um pedaço do osso, o que você faz? Para esse problema tem uma solução. A solução é você achar a melhor solução que você tem na época. Então, esse é o paradigma. A solução, qual é o ideal dessa solução? É a cura. É o ideal médico, é a cura. Quando você não consegue a cura, você sabe que não vai conseguir a cura. A pessoa sofre de uma insuficiência cardíaca, não tem cura para isso. Ela não vai voltar a ter um coração jovem, você vai tentar fazer a remissão dos sintomas. Esse é o paradigma, então, sobre o qual foi construída também a ideia da psiquiatria, que foi colocada como uma especialidade médica. Então, os médicos são formados dentro da faculdade de medicina, chegam num certo momento, optam por uma especialidade que é a psiquiatria, mas já carregando esse paradigma biomédico. Então, a gente chega, e como é que isso funciona na prática, como é que estava funcionando e o que se propõe. Eu coloquei essa figura aqui primeiro para lembrar isso mesmo. Né? Olha, o olhar é o olhar do paradigma biomédico. Agora, essas duas figuras que eu coloquei embaixo aqui, eu achei interessante, que é o seguinte, a figura da direita, não sei como é que aparece para vocês aí, porque às vezes a apresentação inverte. A figura que está sem o relógio parece aquele paciente psiquiátrico típico, tradicional. Uma pessoa ali, pode ser um homem, uma mulher que sofre, não sei o que lá, que tem um transtorno mental. Mas hoje em dia, você estendeu esses mentais, esses transtornos mentais para muito mais além do que as pessoas que normalmente estão internadas em manicômios. Você está estendendo isso. Hoje é uma preocupação social muito grande com os transtornos mentais para todo mundo, inclusive nós. Nós, nossas famílias. A coisa chegou dentro das nossas casas, dentro das nossas
condições. Então, esse olhar começou a ser chamado para olhar de forma diferente. Começou-se a questionar muito sobre essa coisa do século XIX, né, que é o paradigma que a gente construiu ao campo da saúde mental, e como é que a gente vai entrar no século XXI, como é que isso começou a ser muito falado, muito questionado. E aí, desculpa, acho que eu estou no microfone aqui. Aí o que se começou a discutir muito? Se começou a discutir muito os hospitais psiquiátricos, que eram chamados manicômios, né? A gente evita hoje chamar de manicômio, porque algumas pessoas se sentem muito ofendidas, coisa e tal, mas são os hospitais psiquiátricos, a mesma coisa. O que eram os hospitais psiquiátricos? Como é que eles foram construídos? Lembra daquele slide lá? Ele foi construído para pessoas improdutivas, perigosas e incuráveis. Então, ele não foi construído como é um hospital ortopédico, como é um hospital cardíaco, como é um hospital de viroses para doenças infecto-contagiosas. Ele foi construído para tutelar, disciplinar, vigiar e controlar essas pessoas improdutivas, perigosas e incuráveis. Então, você não tem ali um objetivo de cura, porque não tem cura. O livro que eu li sobre as grandes transtornos psicóticos me diziam isso. Eles não é para a vida inteira, não tem cura. Então, não tem jeito. Se não tem jeito, você vai fazer o quê? Você vai controlar, vai botar o cara lá, a pessoa, a mulher, o homem, a criança, e vai deixar ele lá no hospital, disciplinando, vigiando e controlando. Você vai medicalizar, que é o único elemento que você tem. Esse elemento é um elemento absoluto. Você vai fazer umas oficinazinhas, coisa e tal, vai ocupar o tempo, vai fazer um negocinho lá e coisa e tal, mas o que você vai fazer mesmo para você poder controlar, vigiar e disciplinar é o uso de medicações que ajudem a fazer isso aí. O resultado foi mais ou menos um negócio assim. Muitas pessoas colocadas dentro de lugares onde elas podem ser vigiadas, controladas, muitas vezes com grades, muito parecido com prisões, né? Ou então, em alguns lugares melhores, você vê lugares mais limpos, mais bonitinhos, mas as pessoas sem perspectiva de vida, sem condições de ter uma vida, um significado. Praticamente é uma condenação à prisão perpétua. Era o que acontecia para muitas pessoas. Vocês ainda têm aqui em Santa Catarina, ainda tem no hospital psiquiátrico, pessoas com 40 anos de internação, 50 anos de internação, que já são poucas porque vão morrendo. Elas ficam lá, tem gente que entra com 17 anos, conheci pacientes aqui no hospital psiquiátrico, em outros, entra com 17 anos de idade e sai morto, com 80, 70 anos, vive nesse negócio aí. Então, o modelo tradicional, sintetizando, era mais ou menos esse. Esses profissionais passaram a ser chamados de saúde mental, a gente mudou o nome, mas eles atendiam, na verdade, o que era chamado de doente mental, doença mental. Os profissionais de saúde mental são especialistas em tratar doenças mentais com pouco treino, na verdade, em saúde mental, porque não tinha treino em saúde. O treino era tratamento de doenças. E os questionários aplicados para você medir, porque como é que você transforma isso em ciência? A grande preocupação da psiquiatria, dentro da medicina, é que a psiquiatria também é marginalizada dentro da medicina, porque a pessoa não é muito ciência, não tem negócio muito científico, os médicos psiquiatras sempre tiveram uma certa inferiorização dentro do campo da medicina. Então, buscou-se criar instrumentos, criar coisas que pudessem dar um caráter científico, mas esses instrumentos, na grande maioria questionários, eram aplicados para medir a saúde mental, mas o que eles faziam era tentar focalizar sintomas de doenças mentais. Por quê? Porque não havia uma ideia de saúde mental propriamente dita. Só havia o nome, a palavra, mas a ideia não havia. Aí, durante o século XX, muitas coisas foram acontecendo. Eu estou aqui mostrando algumas coisas. Você tem o trabalho da Nise da Silveira, aqui no Brasil, lá na década de 40, 50, que começou a questionar muito isso, buscar outros meios terapêuticos com sucesso. O trabalho dela é importante por causa disso. Ela obteve muito sucesso, questionando, inclusive, esse negócio da incurabilidade. Ela pegou pessoas que estavam lá condenadas a não ter mais vida
e retornou à vida. O Bispo do Rosário, por exemplo, que é um grande artista internacional, hoje tem quadros, né, nos museus mais importantes do mundo. Você teve a própria arte, o cinema, trazendo esse tema, que se tornou popular. Esse filme aqui, com o Jack Nicholson, que foi, na verdade, o filme que transformou o Jack Nicholson no grande artista internacional, Um Estranho no Ninho, é um filme que discutiu isso aí e ganhou 6 Oscars. Isso é uma coisa impressionante. O único filme que tinha ganhado, que ganhou mais Oscar do que O Estranho no Ninho, até aquela época, foi E o Vento Levou, um filme de 1938. Isso quer dizer que esse filme, quando tendo ganhado 6 Oscars, no dia seguinte ele estava sendo assistido no mundo inteiro, na África, na Austrália, na América do Sul, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. E esse tema se tornou, então, um tema popular, um tema que saiu dos congressos de psiquiatria e passou a ser um tema que todo mundo começou a discutir. Mas vem cá, o que está acontecendo? O que nós estamos fazendo com essas pessoas? São milhões de pessoas internadas em manicômio que simplesmente perderam a vida delas. No Brasil teve um filme fantástico também, ganhou muitos prêmios, do Elvésio Raton, que é um cineasta argentino radicado no Brasil, que se chama Em Nome da Razão, que mostrou o manicômio de Barbacena, a realidade do Hospital Psiquiátrico de Barbacena, que chocou o Brasil, né? E chocou muitas partes do mundo, inclusive, que tomaram conhecimento do filme. E tudo isso começou a ser discutido e virou um grande movimento, aqui você vê aqui, Fome Alça, um movimento que se tornou um movimento social, ou seja, saiu essa discussão do lugar onde estava calmo e tranquilo, pacificado, para um lugar de questionamento político. Isso acontece aqui entre as décadas de 40, com a Nise, mas o trabalho da Nise não veio muito à tona, só na década de 60, até a década de 70, quando acontecem esses negócios aqui, que geram os movimentos da década de 80. Nessa mesma época, tudo estava, vocês sabem que a década de 60 e 70 no Brasil foi a década de, de questionamento de tudo, muito avanço em tudo. Então começou a surgir a ideia da promoção de saúde. E a promoção de saúde ela foi fomentada por algumas conferências, e eu estou destacando aqui algumas delas. A terceira conferência que se deu na Suécia, em 1991, que estabeleceu que a ecologia social como um fator de saúde. Então, isso a gente já falava, coisa e tal, mas isso aqui estabeleceu, mostrou a Organização Mundial de Saúde passou a tomar isso como verdade. Olha, a saúde depende da ecologia social. Em 1997, você tem a Conferência de Jacarta, da Promoção de Saúde, que estabelece 5 prioridades na saúde, que é promover responsabilidade social em saúde, aumentar investimentos em saúde, expandir e consolidar alianças para a saúde, fortalecer comunidades e indivíduos e assegurar uma infraestrutura para a promoção da saúde. Então, isso aqui é uma mudança revolucionária. Por quê? Porque você traz para o campo da saúde, o que antes era prioridade no campo da saúde era avançar medicamento, criar novos medicamentos, aumentar o treinamento médico, era tudo focado na coisa da doença, melhorar os padrões de diagnóstico, e agora a Organização Mundial de Saúde passa a olhar para esse tipo de coisa. É uma revolução social. E daí também é quando emerge, dentro desse contexto histórico, social, nas lutas pela democracia, tudo emerge o SUS, que vai criar, entre os seus conceitos, a integralidade, né, que tem tudo a ver com a teoria geral do sistema lá no começo, e o controle social, que você traz a participação comunitária, a ouvir, né? A saúde passa a ouvir a população, passa a ouvir as pessoas, e não só aqueles que estão na saúde. Os desafios continuavam os mesmos, e aí se discutiu também, como o SUS, por exemplo, ele estabelece que o SUS é dever do Estado, mas qual é a responsabilidade do Estado? A gente começa a discutir, olha, o Estado tem que fazer o quê, principalmente, nesse novo contexto? Assistência e promoção de ações de saúde. Então, deixa de ser apenas assistência, deixa de ser apenas consultas, deixa de ser apenas dar medicamentos, e passa a ser uma diversidade de ações de saúde, inclusive aquelas preconizadas pela Organização Mundial de Saúde. Desenvolver uma política
saúde mental. E fazer políticas específicas na ideia da equidade para pessoas hospitalizadas a longo tempo, porque isso era um escândalo, era um problema. Você tinha milhões de pessoas hospitalizadas por toda a vida no mundo inteiro. No Brasil eram milhares de pessoas. Então, essas são as responsabilidades do Estado. Sobre uma meta fundamental que é a reinserção social, outra revolução. Porque você sai daquele conceito de impurabilidade, improdutividade e periculosidade. Não, nós temos que dar condições dessas pessoas serem reinseridas na sociedade. Aí se cria todo um movimento, um arcabouço jurídico, muitos de vocês conhecem, essa apresentação deverá ficar, pelo que eu entendo aí para vocês, mas vocês conhecem, né? Muitos de vocês, começou com a Lei 10.016 de 2001, depois 2002, a Portaria 52 de 2004, até chegar na Portaria 3088 de 2011, que cria a Rede de Atenção Psicossocial, que é onde nós chegamos ao fundamento da apresentação. O que proporcionou a fundação dessa rede? Essa história que eu rapidamente sintetizei e contei para vocês. Não foi uma coisa que surgiu do nada, não foi uma coisa que surgiu da cabeça de algum grupinho, não foi um negócio do partido tal, ou do grupo A ou do grupo B, ou da coisa que foi contra não sei o que lá, da profissão tal contra a profissão tal. Não, foi uma consequência óbvia de uma evolução histórica e uma evolução civilizatória. A rede surgiu como uma evolução. O que tem de novidade, o que foi de criação mesmo, por exemplo, no SUS, no Brasil e no mundo, foi primeiro essa ideia. O trabalho de cuidado, de atenção, deve ser feito em rede, e não só centrado só no indivíduo. E o foco não é mais só a cura da doença, o foco é a reinserção social das pessoas, é o significado, é retornar o significado à vida dessas pessoas, porque tem vantagens para tudo quanto é lado, inclusive econômicas. Então, hoje nós tratamos a atenção psicossocial, nós já não chamamos mais nem muito de atenção psicossocial, mas como estratégia psicossocial, que vai fazendo essas mudanças. Ela parte da ideia da integralidade, né, que o indivíduo funciona na relação com o ambiente social, que os fatores biológicos, psicológicos e sociais são determinantes no processo de saúde. Não fala mais de doença, mas fala de processo de saúde e doença, por alguns motivos. E uma outra revolução que a gente trabalha com saber interdisciplinar. Não é mais uma profissão dizendo para todas as outras o que deve ser feito. É um aproveitamento de todas as profissões, de preferência trabalhando harmonicamente, interagindo de forma harmônica. Nessa estratégia, o que nós temos como premissas, como bases? Incorporar a promoção, a prevenção, a lógica da inclusão, a ideia da desinstitucionalização, que é uma ideia bastante complexa, não é simplesmente tirar as pessoas de hospitais, como alguns pensam, a ideia de buscar novas alternativas terapêuticas e não só a medicação, as estratégias de cuidado em rede, a ideia da desestigmatização, ou seja, mudar o conceito social e o conceito cultural, a ideia de uma gestão que seja participativa e compartilhada e a formação profissional adequada. Isso é estratégia de atenção psicossocial, gente. Eu procurei trazer para vocês aqui, sintetizar nesse slide o coração, o sistema nervoso da estratégia de atenção psicossocial. Esse é o papel do profissional hoje em dia. Esse é o papel dos profissionais, dos gestores do Estado. Quais são os desafios para você poder aplicar isso aí? Porque vocês vão dizer, professor, mas isso aí, meu Deus, é muito difícil. Mas está sendo aplicado. O Brasil era uma grande referência na estratégia de atenção psicossocial, de certa forma ainda é, mas de 2012 para cá, o Brasil ficou com muito retrocesso, ficou muito atrasado. Se você olhar hoje para outros países, eles estão muito à frente da gente em algumas coisas, não os países como um todo, mas a aplicação pontual. Mas o que a gente tem de grande desafio? Primeiro, é as pessoas compreenderem isso que a gente está falando agora. Se as pessoas não compreenderem essas ideias que a gente estava discutindo agora,
dificilmente você vai conseguir aplicar aquelas coisas, porque se você não compreende, você vai estar facilmente vítima de uma desinformação, de achar que a ideia ainda é aquela antiga, da doença, do saber único, etc, etc. Você tem que compreender. Se você não compreende, então a educação que nós estamos fazendo aí, que eu parabenizo a Secretaria por estar fazendo, é para buscar essa educação. As pessoas compreenderem. Compreender a ideia da determinação social não é tão difícil. Vocês veem aqui que na correria, tentando explicar tudo em meia hora, deu para ter uma ideia. E vocês certamente também têm essa ideia, né? Não estou trazendo possivelmente nada de muito novo para vocês, estou apenas sintetizando as coisas. Mas as pessoas têm que compreender, não só vocês, mas todo mundo, é uma questão cultural, compreender essa ideia de determinação social e econômica das doenças da saúde, compreender os preconceitos e estigmas, porque senão você vai cair naquela ideia sempre de periculosidade, incurabilidade, improdutividade, e a pessoa fica estigmatizada e você só vê a exclusão como solução. Para poder, então, enfrentar a ideia da marginalização e passar para a ideia da inclusão. O modelo social hegemônico vocês já conhecem, né? Mas eu queria só chamar a atenção aqui, já estamos encaminhando para o final, de que nós vivemos numa sociedade que ela é perigosa, do jeito que as coisas estão indo. Então, o que nós temos hoje em dia que a gente já vê que causa problema de saúde mental nas populações? Esse modelo econômico que a gente vive, do produtivismo, ele está causando problemas para as pessoas, não só individualmente e de grupo, mas do próprio sentido da vida. Porque nós estamos na universidade, a gente discute muito isso. É um produtivismo vazio. Você fica produzindo, produzindo, mas produzindo para quê? Produzindo para que sentido? Nós temos que discutir isso e falar sobre isso. Aí a gente trabalha com metas. Você tem que fazer 400 atendimentos, não sei o quê, não é para quê? Você não precisa fazer 400, às vezes você faz um atendimento bem feito que evita 150 outros atendimentos. Você faz uma intervenção bem feita que evita uma série de coisas. Então, por isso que a gestão é importante de compreender essas coisas. Nós temos que discutir isso nas nossas reuniões de equipe. O SUS, ele é perfeito, não perfeito talvez não exista nada no mundo, mas ele é muito bom. Ele prevê isso. Reuniões de equipe são importantes, não pode deixar de ter reunião de equipe, não pode deixar de discutir, não pode deixar de conversar, não pode deixar de chamar a atenção para vamos analisar isso aí. Para que serve isso que ele está fazendo? As questões de opressão no ambiente de trabalho, hoje em dia, é um dos maiores problemas que nós temos no Brasil. O maior número de afastamentos de trabalho que nós temos, por exemplo, dentro da universidade, que é um lugar de trabalho razoavelmente protegido, é assustador, é enorme. Entre os estudantes mesmo, a opressão, a coisa do modelo produtivista, está criando problema de saúde mental para todo mundo. Essa compartimentalização de saberes, essa guerra entre profissões, essa falta de harmonia, os sistemas de informação disfuncionais. A gente vive hoje numa sociedade que está discutindo o direito de mentir. Isso é uma coisa que a gente tem que estar atento, porque você não pode criar uma sociedade em que as pessoas vivem na mentira, porque isso é fatal. Nós temos coisas muito sérias para lidar que você não pode se dar o luxo de não estar buscando, se aproximando mais da verdade. Porque esse calor, essa onda de calor que nós estamos sofrendo, o desmatamento da Amazônia, a, a, a fragilização das cidades, a destruição do meio ambiente, você não pode ficar brincando com isso num lugar, não, que tem direito de mentir, coisa e tal, não pode. Você pode errar, mas é que você não pode errar. Você não pode declaradamente dizer que é uma sociedade tão disfuncional, tão insana e tão doente que se funda na mentira. As instituições fragilizadas é ruim, está criando problema. Você tem instituição, a democracia tem que ser consolidada. Se optar para não ter mais democracia, que se opte por outra coisa. Mas você tem que, seja lá o que for para optar, as instituições têm que ser preservadas, elas têm que funcionar, porque senão não tem confiança. E confiança é uma coisa básica em saúde mental. E isso vai sufocando as subjetividades. As pessoas vão ficando cada vez mais acuadas, achando que não tem significado na vida, sem confiança na sociedade, sem confiança em nada, vão se suicidando, vão entrando em depressão, vão ficando chateados. Então, o que tudo isso tem a ver com o trabalho de vocês? Tudo a ver.
Tem tudo a ver com o nosso trabalho. A gente tem que, pelo menos, a gente vai resolver esses problemas? Talvez não. Eu não tenho a menor esperança de que eu vá resolver essas coisas. Mas eu tenho que estar discutindo com as pessoas, eu tenho que estar conversando, eu tenho que estar entendendo, inclusive, para poder entender as pessoas que chegam no meu consultório e que vão lá falar comigo. Eu tenho que entender que elas estão dentro desse ambiente em vez de simplesmente dar remedinho para elas. Você dar remedinho para elas é compactuar com. Não que você não tenha, que em alguns casos, vamos lá, para depois não fazer um recorte aí dizendo que eu falei coisa errada. Não estou dizendo que você não deva tomar remédio. Se a gente não tomasse remédio, não estava vivo, muitos de nós. Mas você se achar que você vai resolver os problemas só dando remédio para as pessoas, dando remédio para as pessoas, é uma ilusão custosa e irresponsável. Tá? Então, vamos para o final. Qual é a concepção moderna de saúde mental? Essa aqui eu peguei de um autor da década de 50, um estado adequado de bem-estar físico, mental e social que permite aos indivíduos satisfazer suas necessidades, identificar e realizar suas aspirações. Então veja que já nessa época o pessoal já estava mudando a ideia. A ideia não é você estar comportado direitinho, bonitinho, a ideia é você estar, de uma maneira ou de outra, conseguindo levar a sua vida adiante. Né? A promoção de saúde mental, você vai ocorrer de uma certa maneira, com intersetorialidade, empoderamento, etc. E você vai fazer de uma maneira que você trabalha. O que a gente tem que fazer, então, dentro das nossas atribuições de SUS, de área de abrangência? Você tem que fazer algumas coisas, como, por exemplo, criar condições ou promover condições para que as pessoas possam obter e reter emprego. Isso é da década de 50, gente. Tá? Viver em família e em comunidade. Manter-se sem problemas com a lei. Embora seja difícil no Rio de Janeiro, né, com a polícia que a gente tem lá, mas em condições normais você tem pessoas que conseguem conviver com a sociedade e aproveitar as oportunidades de obtenção de prazer. Na sociedade saudável, também daqui da década de 60, de uma sociedade saudável, uma sociedade que você cria condições de confiança em si mesmo e nos outros, em que você tenha senso de competência, sentimento de que a situação humana tem um significado maior e profundo, um grau de resistência à descompensação emocional que leva à diminuição da insegurança. Descompensação emocional todo mundo tem problemas. O que a gente tem que criar é um grau de resistência que seja, que garanta suas boas condições. A OMS, eu gosto dessa definição deles, de 2005, que a saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo realiza suas habilidades, consegue lidar com os estresses normais da vida, pode trabalhar produtivamente e frutiferamente e está em condições de contribuir com a sua comunidade. Aí você vai ter, então, como é que você aplica isso na clínica. Na clínica, no dia a dia, você não só faz esse trabalho de um trabalho mental, né, de mudança mental da gente, mas também você ampliar, chamada clínica ampliada, ampliar o olhar clínico, olhar para a família, olhar para o trabalho, olhar para o bairro, né, ampliar a ideia de diagnóstico, raciocínio, entender bastante essa relação com o trabalho, que é grande parte da vida da pessoa. Isso aí vai ficar para vocês também, se vocês conhecem, né? Como é que a gente exerce isso? Projetos terapêuticos singulares, busca de alternativas terapêuticas, o encontro, a presença, a conversa, a inclusão pelo trabalho, a mudança de posturas, até de vocabulário, de relações, né? Tudo isso aqui é o matriciamento, o trabalho em rede, as ações de desinstitucionalização, né? Que é mais do que desinstitucionalização, é uma mudança cultural. Desinstitucionalização não é somente tirar as pessoas dos hospitais, mas é você questionar, desconstruir, reorganizar relações, certo? Tudo isso. Onde é que você pratica hoje a clínica psicossocial? Deixou de ser só no hospital psiquiátrico. Essa é uma grande revolução. Você pratica nos pontos de rede, BARRAPS, CAPS, Hospital Dia, leito psiquiátrico, Hospital Geral, emergência psiquiátrica, Hospital Geral. Não botei tudo aqui, tá? Acho que a Luísa vai falar mais sobre isso. Centro de convivência,
serviços residenciais terapêuticos, unidade de acolhimento, trabalho em equipe, muito profissional. Aí você vê a foto que eu mostrei lá atrás, nos hospitais psiquiátricos, e você vê as fotos modernas, da atenção psicossocial moderna, e você vai vendo que há uma mudança aqui na esquerda, para mim está na esquerda, ali na Itália, esse é um CAPS na Itália, né? Mas tem isso no Brasil também já, no Ceará eu vi recentemente algo muito parecido, lugares muito mais sem grade, localizados dentro de um ambiente sadio, onde você pode ter um trabalho bom. Então, as abordagens contemporâneas, né, nisso que eu falei que nós estamos um pouco atrasados, o pessoal já está usando muito mais, por exemplo, recovery, no Brasil não entrou, embora já esteja uma indicação da Organização 12, você integrar perspectivas, você trazer a experiência subjetiva como objeto de investigação, porque antes você tinha uma ideia de que o louco, você não ouve o louco, você não ouve o cara que tem transtorno mental, porque ele só fala loucura, então não serve, o que ele diz não serve, tudo é interpretado como objeto do delírio, da alucinação. Hoje você leva a sério na ciência a ideia de que você tem que ouvir essas pessoas. Aqui eu trouxe os 5 princípios do recovery, para vocês verem como é que está se trabalhando nos lugares mais avançados em saúde mental hoje no mundo. Hoje está muito forte nos Estados Unidos, na Austrália, Hong Kong, alguns lugares da Europa, mas principalmente você trabalha nesses 6 pontos, né? Dos direitos, dos papéis, retomada dos papéis, família, pai, mãe, filho, as responsabilidades, também não achar que as pessoas são todos uns coitadinhos, não sei o quê, mas todo mundo tem que ter sua responsabilidade, inclusive cidadã, restabelecimento das relações, utilização dos recursos que não são só financeiros, recursos comunitários, etc. E o senso de pertencimento, a pessoa tem que sentir que está incluída naquele lugar. Aqui uma foto de alguns serviços na Europa, nos Estados Unidos, não são as melhores fotos, são apenas lugares geográficos. Lugares de reunião onde se faz trabalho em rede mudaram também. Esse aqui, por exemplo, é numa igreja. A reunião era feita na igreja. Hoje se fazem reunião em centro comunitário. Você não precisa estar dentro de um CAPS, dentro de um dispositivo. Você pode estar em qualquer lugar, até para expandir a rede. E você aqui não consegue identificar, provavelmente se desse um zoom melhor, quem que é profissional, quem que é... Deixou de ser aquela coisa que parece o presidiário, que usa um uniforme, coisa, né? Eu vou avançar aqui. Nós temos uma agenda mundial para a saúde mental, que são as políticas institucionais saudáveis. Então, as instituições, o Estado tem essa responsabilidade de fazer políticas saudáveis, ambientes favoráveis e o envolvimento da rede de suporte social. Eu termino por aqui a apresentação. Eu sou Heloísa Cordeiro, eu sou médica de família e comunidade, sou formada em arte-terapia e tenho na minha prática bastante de outras racionalidades que não a biomédica. Isso me compõe e atualmente eu estou compondo como técnica gerência de atenção psicossocial da Diretoria de Atenção Primária da Secretaria Estadual de Saúde aqui de Santa Catarina. Tá? Então, agradeço todo mundo que está aí, que fez uma pausa na semana para refletir, né? Acho que a gente, no fim, está falando sobre paradigma de cuidado e sobre construção social da rede de assistência. Então, agradeço todo mundo que está conseguindo ver online, né, ao vivo. Então, como o professor falou, né, a gente tem um desenho de rede de atenção psicossocial que é fruto de uma construção social, de uma batalha social, de discordância, né, do modelo que até então era hegemônico, e a gente norteia a ação dessa rede através, principalmente, de 2 portarias de consolidação, a 3, que vai dar o respaldo sobre o funcionamento, sobre a característica, sobre a composição da equipe, sobre o espaço físico de cada um dos pontos de atenção, e o consolidado 6, que vai trazer o parâmetro financeiro, né? Esses 2 consolidados sofrem algumas alterações. A ideia desse momento não é eu contemplar, né, toda a normativa, esse seria um trabalho bastante grande, né, e acredito que deva ser feito por muitas pessoas, mas é fazer uma apresentação breve, porque a gente fala muito, né, da RAPS, está na nossa pauta, a gente está o tempo todo falando da rede,
mas nem sempre a gente conhece bem cada um desses dispositivos e se conhece, nem sempre compreende bem qual é a característica, qual que é a qualidade. Então, a gente fez uma reflexão, né, de que todos nós, enquanto trabalhadores, nós somos agentes potenciais de mudança, então, seja na nossa participação enquanto sociedade civil, então, o professor Walter falou, né, do controle social, a gente atua, quer perceba, quer não, a gente está atuando socialmente o tempo inteiro, né? Quando a gente constrói com os nossos pacientes, quando a gente troca com os nossos colegas e principalmente quando a gente troca com os nossos gestores. Então, hoje em dia, embora a gente tenha um excelente desenho da rede de atenção psicossocial, a estratégia, tanto a nível estadual quanto a nível ministerial e dos movimentos sociais, é de que essa rede precisa de ampliação. Então, a gente não dispõe de todos os dispositivos, né? Então, a gente tem espaços de vazio assistencial muito importantes. Então, o momento de agora é mais para fazer uma breve apresentação sobre cada um desses pontos, né? Cada um desses dispositivos, para que a gente fique assim, mais familiarizado e, no momento oportuno, consiga intervir de forma adequada, né? Seja usando os dispositivos que a gente tem, seja construindo tensões políticas tendo em vista a ampliação, né, da RATS. Então, aqui brevemente, né, então a nossa rede é formada por pontos diferentes, né? Cada um desses pontos pode ser necessário para o mesmo paciente em momentos diferentes da vida. Então, qual ponto da rede a gente vai utilizar vai depender do que está se apresentando no momento e quais são as construções possíveis. Eu vou passar rapidamente, então, por cada um desses componentes e apresentar rapidamente também os pontos de cada um deles. A gente vai começar com a atenção básica, então, que é composta pelas unidades básicas de saúde, que são as equipes de saúde da família, as EMULTs, as equipes de consultório na rua e as equipes de apoio aos residenciais de caráter transitório. E os centros de convivência e cultura, que tem novidade aí desde o fim de 2024, do ano passado, então. Atenção primária, né, que a gente, enquanto brasileiros, tem a sorte de conhecer bem, ela se dedica principalmente ao âmbito individual e coletivo para promoção, proteção e prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e redução de danos. E ela prevê, então, a atenção integral aos indivíduos com respeito à autonomia das pessoas e o compartilhamento do cuidado. Então, esse grande atributo, né, é conseguir ter uma proximidade das pessoas no local onde elas vivem, então ter uma compreensão que a gente chama de competência cultural, né, sobre qual é esse contexto social e conseguir dialogar com proximidade em diferentes oportunidades, né, então ter essa característica da longitudinalidade a nosso favor. Porque, então, atenção, é tão importante a gente falar de saúde mental na atenção primária. Infelizmente, a gente ainda escuta muito discurso que, saúde mental é no CAPS, saúde mental é no CAPS, manda para o CAPS, não é aqui. Então, essa fala, infelizmente, ainda é muito presente, mas é uma fala que hoje em dia, né, já não está mais adequada. Por quê? Porque a gente entende que, atualmente, a gente tem uma alta prevalência tanto dos transtornos mentais quanto do sofrimento psíquico, né? Então, a gente tem, na carga global de doenças, aproximadamente 22% da carga global de doenças é atribuída aos transtornos mentais. Então, isso é bastante grande, né? Então, de todo mundo sofrendo, né? 22% das pessoas com patologias são pessoas com transtornos mentais. E a gente tem uma prevalência de mais ou menos de 64% a 51% das pessoas que utilizam a atenção primária, né, dos usuários com diagnósticos ou com necessidade de cuidado em saúde mental. Então, mais da metade das pessoas que frequentam a atenção primária tem alguma demanda ou alguma necessidade de apoio, né, aos cuidados de saúde mental. E, em contrapartida, essa alta prevalência, a gente tem um gap terapêutico. Então, um intervalo, né, que entre a necessidade da pessoa e quando ela alcança o recurso da saúde, sendo feito o diagnóstico ou sendo ofertado algum tipo de cuidado, né, de tratamento, que seja orientação,
de 78%. Então, a gente tem até 78% das pessoas que têm necessidade de cuidado em saúde mental sem alcançar esse cuidado. Então, é um gap terapêutico gigantesco, né? E esse gap terapêutico pressupõe, então, que a atenção primária, que é o lugar de acesso mais facilitado, né, que está no território, que é permeável, né, que está ali para escutar as pessoas, seria o lugar ideal para a gente reduzir esse gap, né? A gente tem uma grande associação entre as doenças, então, doenças crônicas como diabetes, como hipertensão, ou depois de um AVC estarem associadas ao sofrimento psíquico, e como eu já tinha falado, a longitudinalidade, o acesso, o vínculo são grandes atributos que a atenção primária tem a favor de oferecer o tratamento adequado, né? Então, é por isso que ela é tão estratégica e ela tem sido tema, vocês vão ver, de muitas das nossas capacitações, para ampliar, então, a competência da atenção primária para cuidar desses transtornos ou dessas necessidades que venham do sofrimento, né? As equipes EMULT são as grandes parceiras, né? Então, quando a composição básica da equipe de estratégia da saúde da família, que é o médico, enfermeiras, agentes comunitários de saúde, os técnicos, quando essa equipe pode contar, né, com o apoio dos fisioterapeutas, das assistentes sociais, dos psicólogos, isso potencializa demais o cuidado, né? Isso potencializa os encontros, as reflexões, o planejamento, né, a coordenação do cuidado. Então, as equipes multidisciplinares, elas integram esse trabalho da ESF, são extremamente estratégicas, né, e também vão trabalhar na perspectiva territorial e na perspectiva de abordagem comunitária e contribuindo para que haja uma articulação intersetorial quando ela é necessária, né. Então, os espaços de apoio matricial são extremamente potentes, até enquanto potencializar mesmo o conhecimento, né, dos trabalhadores e a nossa capacidade de cuidado. Então, eu trouxe algumas normativas, né? Então, a gente tem tipologias diferentes das equipes EMULT, ampliada, que pode dar assistência até 12 equipes de saúde da família, complementar pode dar assistência até 9 equipes da saúde da família, a estratégica até 4 equipes, e aqui no estado de Santa Catarina, a gente tem as EMULT Santa Catarina, que podem apoiar até uma equipe. A gente tem municípios pequenos, né? Então, essa foi uma estratégia que o estado adotou para compor equipes menores e para poder ter esse apoio no território. Então, a gente tem incentivo federal, o incentivo federal ele é feito em parcela única, e também tem o cofinanciamento estadual, né? Desculpa, gente, o incentivo federal, esses números aqui são mensais para essas equipes, tá? E aí, na última coluna, os valores para o cofinanciamento estadual. As equipes de consultório na rua, que são dispositivos bastante estratégicos e necessários nesse momento histórico que a gente está aqui no estado. Então, acredito que muitos de vocês tenham ouvido falar das internações humanizadas, né? Então, um retorno, então, do que o professor Walter estava comentando, né? Dessas medidas higienistas, ou de separação, de segregação, né? E de compreender pessoas que estejam em situação de rua como de alta periculosidade. Então, no nosso estado, assim como no país, alguns municípios têm defendido, então, que haja internações, que nem sempre tem indicação médica para acontecer, das pessoas que estão em situação de rua. E a gente tem um dispositivo na RAPS, que é para dialogar com o cuidado dessas pessoas, né? Que é o consultório na rua e que não dispomos de muitos, né, no nosso território. Então, o consultório na rua, ele é formado por uma equipe multiprofissional, né, que é responsável por ofertar esses cuidados. Ele vai trabalhar de forma itinerante, então ele tem a possibilidade de trabalhar no horário em que demanda a população. Então, se a pessoa em situação de rua tiver hábitos mais noturnos, né, é desejável que o consultório na rua também tenha a tua prática voltada a um momento noturno, né?
E as equipes de consultório na rua vão trabalhar de forma integrada com a rede de atenção primária, com as UPAs, com os CAPs, vão trabalhar na perspectiva da busca ativa, da redução de danos, então com baixa exigência, com foco nas demandas, pensando principalmente em construir o vínculo, né? Então, a hora que a gente constrói vínculo e entende o histórico, né, não só dessa pessoa, mas desse contexto político, a capacidade que a gente tem de influenciar positivamente e respeitando a autonomia dessa pessoa, né, com bastante competência cultural, de promover, de potencializar a mesma oferta do cuidado, né, para que essa oferta do cuidado seja adequada às demandas dessa pessoa e respeitando a autonomia dessa pessoa, né. Então, esse é um dispositivo bastante importante e que a gente acredita que precisa ser ampliado em todo o território nacional, né. Ele também tem 3 tipologias, essas tipologias vão alterar de acordo com o número de profissionais que integram essas equipes, que vai repercutir na carga horária, e o incentivo federal também vai ser diferente para cada uma dessas tipologias, né? O desejável é que as equipes de consultório na rua, a gente tenha pelo menos uma equipe a cada 80 pessoas em situação de rua, e a normativa pressupõe que nos municípios com mais de 100 mil habitantes, a gente tenha pelo menos uma equipe de consultório na rua. Acho interessante falar, trazer aqui, né, de que existe um teto, né, então existe um limite máximo para incentivo federal para as equipes de consultório de rua de um determinado município, né? Então, vamos citar o exemplo de Florianópolis, o teto considerado pelo Ministério Federal é de 2 equipes de consultório da rua. Significa dizer que se a gente quiser, né, em Florianópolis, abrir mais do que 2 equipes, a gente não vai contar com incentivo federal, né? Eu quis trazer isso porque eu acho que isso precisa ser tema de reflexão, de debate, né? Porque os avanços vêm a partir daí, os avanços para a construção e fortalecimento da RAPS, e dizer assim que esse teto ele foi feito com base no levantamento do censo dessa população, que é uma população itinerante. E a gente sabe que os censos, né, nem sempre são feitos com a periodicidade adequada. Esse é um censo que seria bastante desafiador. Então, acho que vale a pena aqui trazer essa crítica, né, e de que precisa ter uma vigilância social nesse sentido. Então, quantos moradores de rua tem, né, no nosso território, e isso pode alterar de acordo com a época do ano, então alterando a necessidade da presença dessas equipes e das ações dessas equipes também, que podem ser muito estratégias e que dialogam então com esse respeito à autonomia e à necessidade de cuidado apoiado, né? Os centros de convivência, então, eles receberam a regulamentação de uma forma bem recente, então essa aqui eu acho que é um momento que eu fico bem feliz. Então foi em novembro do ano passado que a gente teve essa regulamentação, aqui está o número da portaria, e são centros que são voltados para a população geral, então eles fazem parte da atenção primária à saúde e não necessariamente eles vão fazer aquela distinção, depois a gente vai ver como centros de atenção psicossocial que seriam elegíveis ou prioritariamente para os pacientes já com quadros avançados. A ideia do Centro de Convivência e Cultura é ter convivência entre as diferenças, é ter encontro social, é reconhecer isso enquanto potencializador de cuidado, né? E com baixa exigência. Então, aquela coisa de precisa vir às 4 horas, precisa vir às 17 horas, tu não trouxe teu encaminhamento, né? A ideia não é essa, né? É um espaço que pode proliferar a expressão, que pode proliferar intervenções. As intervenções têm repercussão a nível comunitário, né? A nível do território, e a inclusão social a gente sabe que faz bem para todos nós, né? Então, estamos bem felizes. O estado do Rio de Janeiro, o estado de São Paulo já tem bastante, né, uma experiência com centros de convivência e cultura mesmo antes da regulamentação que prevê incentivos. Então, acho que aqui é um espaço bacana que a gente vai ter para expandir a nossa RAPS em Santa Catarina, né? Então, vou fazer uma pausinha aqui. Como eu estava falando, né, são espaços que vão ser voltados, então, para diferentes linguagens artísticas e culturais,
vão ser espaços onde a gente vai poder trazer as práticas integrativas e complementares, trazer espaços de educação e saúde, oficinas de geração de renda, abordagens orientadas pela redução de danos, e tendo em mente, então, a importância da cidadania, a importância da expressão e do reconhecimento da comunidade, do lazer, do esporte, também do meio ambiente, né? Então, aí, fechando a atenção primária à saúde. Aqui está o resumido da normativa, então, 3 diferentes tipologias, de acordo com o número de habitantes. A verba para implantação é a mesma, mas a verba para custeio a nível federal é diferente. Então, custeio é um valor mensal, né? Então, para os centros de convivência da tipologia 1, a gente vai poder contar com uma verba de R$30 mil mensais, né? É uma verba bastante interessante, que acho que vai permitir que seja bem frutífero, né? E bem animado, centros de convivência e cultura. A atenção psicossocial, embora a gente também tenha vazios existenciais, não só em Santa Catarina, mas em todo o território nacional, é uma coisa que a gente já está mais familiarizado, né? Que a gente já tem uma gradação desses dispositivos crescendo no território. Então, felizmente, anualmente, a gente habilita alguns centros de atenção psicossocial e ele possui diferentes modalidades, né? Então, a ideia é que sejam equipes multiprofissionais, né? Também com cuidado, com uma perspectiva focada no território. Então, quais são as necessidades desse território naquele momento, né? E, idealmente, né, ele é para atender prioritariamente os casos graves e persistentes. Aí, partindo do princípio que a atenção primária, né, vai conseguir suprir com as necessidades de cuidado dos casos leves, né, ou dos sofrimentos que têm uma característica mais transitória. Então, eles são lugares que deveriam ter a competência para atender situações de crise. Acho importante trazer isso, porque, infelizmente, a gente ainda tem muito disseminado no nosso território de que CAPS não atende crise, né? E sim, deve atender crise, esse é o desenho. A gente entende que em alguns momentos de surto pode ser, né, que os equipamentos, né, que a equipe dispõe não sejam o suficientes, pode haver situação de risco para os funcionários ou para o próprio paciente, mas lembrar que as situações de crise podem ser manejadas, né, com um bom acolhimento, então, que se chama de contenção psíquica, né, às vezes até a contenção química, se for necessário, mas a gente sabe que o acolhimento é muito potente, né, e a construção do vínculo também, para fazer algumas pactuações em momentos de crise, o que não demandaria a intervenção das unidades de urgência ou das unidades hospitalares, tá? Então, achei importante trazer isso nesse momento. O escopo de atuação, então, são os atendimentos individuais, mas também os atendimentos em grupos, as oficinas, as abordagens familiares. É legal pensar que é importante qualificar, então, que essas intervenções em grupo e oficina, elas estejam, assim, adequadas a tudo que a gente tem de conhecimento, de efetividade, né? Agora, a gente acaba vendo, infelizmente, muitas vezes uma banalização dos espaços coletivos, né? Então, reduzindo algumas possibilidades que sejam das terapias complementares, como a arte-terapia ou como a musicoterapia, que são ferramentas que se são usadas de forma adequada, podem ser muito potentes, né? Então, eu só queria deixar aqui o marco para a gente não banalizar esses espaços e sempre em busca dos respaldos teóricos que otimizem, né, o benefício e que componham, que tenham a ver com o plano terapêutico singular para aquele paciente, com as necessidades de cuidado dele. Então, que essas intervenções dialoguem, né, com o projeto terapêutico singular de forma coerente. O CAPS configura como um grande coordenador e organizador da rede. Eu vou falar um pouquinho também sobre isso, a Roberta me ajuda com a questão do tempo. Então, assim, quando a gente traz isso, não quer dizer que o CAPS vai impor, né, a regra dele, que infelizmente a gente vê também. Então,
Às vezes a gente vê alguns discursos assim, aqui é só com encaminhamento, aqui precisa passar pela atenção primária antes, ou eu não vou ficar com esse caso. Na verdade, quando a gente fala sobre coordenar, a gente está falando também sobre ter uma leitura das necessidades da rede, uma leitura sobre as necessidades dos profissionais dessa rede. Muitas vezes a gente vai precisar de mais espaços de matriciamento, né, para harmonizar a nossa ação junto com a atenção primária à saúde. Então, quando a gente pensa em coordenar e organizar, a gente está, de forma bastante sensível, reconhecendo as necessidades da população e dos profissionais que formam essa rede, e não impondo regras, né? Então, essa é o escopo de atuação que se espera para o CAPS. Idealmente, né, ele é para todas as faixas etárias. Então, às vezes a gente escuta também, criança precisando, aqui só tem CAPS 1, então a gente não atende criança. Não é verdade, né? A atribuição dele é responder, cuidar de todas as faixas etárias. Se existe CAPS infantil, infanto-juvenil no território, tudo bem, pode ser pactuado de uma forma diferente, né? Como eu falei para pacientes com intenso sofrimento psíquico, agora eu vou tentar ir um pouquinho mais rápido. Para o CAPS 1, então, para a população acima de 15 mil habitantes, municípios com essa população. E lembrar que aqui no estado de Santa Catarina, como a gente tem cidades pequenas, a gente tem a possibilidade de ter os CAPS micro-regionais. E isso é feito primeiro com discussões nas CIRs, né? E aí os municípios acordando entre si a construção, então se leva para a CIB, e se tira uma deliberação, e a gente tem cofinanciamento estadual para esse tipo de arranjo, além do cofinanciamento federal, que é o que está na tela. Para o CAPS 2, então, o ideal o desenho, né? É para que seja a população de acima de 70 mil habitantes, o incentivo federal é de 30 mil, o custeio mensal é de 50 mil, e aí, idealmente para casos mais graves, que tenham limitação dos laços sociais e dos projetos de vida, né? O CAPS 3, então, passa a ser para municípios com mais de 150 mil habitantes. Eles têm uma característica de ter atenção contínua, então eles têm acolhimento noturno, eles têm a possibilidade de promover alguns cuidados, né, durante um regime de algumas horas, então uma avaliação, uma observação por algumas horas, né, alguns dias, e o incentivo federal é de 50 mil e o custeio é de 127 mil. O CAPS AD, então, ele é direcionado para pessoas que tenham intenso sofrimento psíquico que seja decorrente do uso de álcool e outras drogas. Então, essa é uma dúvida bastante frequente. Muitas vezes a gente vê assim, vocês já devem ter visto também. O fulano bebe todo dia, então precisa ir para o CAPS AD. E, na verdade, não, né? O que vai nortear em qual dispositivo, se o município possui os dois, o que está mais premente de cuidado naquele momento. Então, a necessidade de cuidado está vindo principalmente por causa do uso das substâncias psicoativas, ou não. Ele está com o uso funcional, ele usa o álcool dele, mas ele não está perdendo a funcionalidade dele, né? Por conta disso, mas o sofrimento está vindo por conta de um outro transtorno ou de uma outra causa, né? Então, é isso que vai nortear em qual dos dispositivos. Essa é uma dúvida que a gente vê com bastante frequência também. Para cidades com acima de 70 mil habitantes, o incentivo federal é de 50 mil e o de custeio mensal é de 60 mil, tá? O CAPS AD3, então, passa a ser para municípios maiores, com 150 mil habitantes. A gente tem atenção contínua também, então é possível permanecer com o paciente para fazer observação, dar suporte medicamentoso no caso de intoxicação ou de abstinência, né? Ele pode ser constituído de forma regional também, então o ideal é que esteja previsto na CIR. O Ministério da Saúde tem indicado para a gente, né, que se uma região quiser habilitar, mas não tiver previsto na CIR, existe essa possibilidade, mas vai precisar ter a resolução da CIB, tá? Então,
tem sido facilitado o acesso a essas modalidades, o Ministério não está dificultando, né, as habilitações por essas questões mais burocráticas, então, né, embora precise ter alguma resolução, né, nesse sentido. Então, o incentivo é de 150 mil reais quando é um CAPS novo, e quando é um CAPS adaptado, de 75 mil reais. Então, quando é um CAPS AD, que passa a ser um CAPS AD3, a verba de incentivo é 75 mil, se for um serviço novo, 150, tá? E o custeio é de 159 mil reais. O CAPS IJ, então, ele é para crianças e adolescentes que estejam em intenso sofrimento psíquico e para municípios que tenham pelo menos 70 mil habitantes, tá? A gente ainda não tem cofinanciamento estadual para CAPS e J da modalidade microrregional, mas é possível fazer o consórcio e contar com incentivo federal e construir pontes, né? Então, acionem, né, a secretaria quando tivesse interesse para a gente tentar apoiar a viabilização de apoios, assim. Então, a atenção psicossocial, eu quis trazer essa imagem, assim, pensando nas crises, né? Então, em alguns momentos de crise, a equipe de atenção primária vai ter a capacidade de acolher, de intervir positivamente. Algumas vezes vai ser necessário, então, que sejam os dispositivos especializados da atenção psicossocial, então, os CAPs, e em alguns momentos, a gente vai ter situações de mais gravidade e que a gente vai precisar, sim, do apoio da urgência e da emergência, que o SAMU, como nos surtos né, psicóticos, muitas vezes são acionados, nos casos de intoxicação, muitas vezes são acionados as salas de estabilização, as UPAs, as portas hospitalares e as unidades básicas. Então, é importante a gente entender que a atenção a urgência e a emergência, ela faz parte da RAPS, então é necessário construir pontos de diálogo e também é necessário a gente lembrar desses profissionais quando for pensar nas capacitações, né? Muitas vezes a gente acaba direcionando assim, para os CAPs, para as unidades de acolhimento, para as SRTs e deixa passar esses profissionais que estão lidando com momentos de intenso sofrimento psíquico. Então, se essas pessoas que estão nessa condição recebem um acolhimento mais humanizado, né? Isso ajuda a reduzir bastante o sofrimento e até os traumas que podem vir, né, depois de algumas intervenções. Então, eles são responsáveis pelo acolhimento, pela classificação de risco, e em cima dessa classificação vão fazer um plano de cuidado, né, em cima da necessidade daquele paciente. O trabalho, então, precisa ser articulado e coordenado junto aos CAPs, aos hospitais e aos serviços residenciais, tá? Aí são normativas específicas, eu nem tentei entrar nisso, temos aí 20 minutinhos, vou tentar correr um pouco mais. As unidades de Heloísa, que a gente ainda tem um tempinho, não teve ainda nenhuma dúvida por aqui, pode fazer a tua fala com tranquilidade. Tá bem, Rô, muito obrigada. A atenção residencial de caráter transitório, então ela é composta pelas unidades de acolhimento e os serviços de atenção em regime residencial, né? Então, as unidades de acolhimento, que acho que o professor trouxe ali um pouquinho, são espaços que têm um ambiente residencial, são espaços que prevê, então, que o usuário permaneça por torno de 6 meses. E por que eles são tão estratégicos, né? Muitas vezes, no momento do sofrimento, existe uma desorganização da rede, uma desorganização da capacidade do cuidado daquele usuário. Imagino que vocês já devam ter atendido. Vou trazer aqui um exemplo que me marcou muito enquanto profissional, né? Que uma pessoa, então, com uso com dependência química, se desorganizou ali no uso, entrou em conflito familiar, foi colocado para fora de casa, ficou em situação de rua. E aquela situação de rua foi tão sofrida, né, que até me emociona, assim, dele falar, doutora, eu não aguento mais, né? Eu não aguento mais ficar um dia na rua.
E aí, se a gente não tem essas unidades de acolhimento, a gente não tem dispositivos que possam acolher por um tempo, que muitas vezes é o tempo necessário para a pessoa, com apoio, conseguir se reorganizar. Né? Então, se a gente consegue reduzir aquele sofrimento, garantindo, né, os direitos básicos, que é direito à moradia, direito à alimentação, e dando um suporte necessário, aquela pessoa consegue se reorganizar e retomar o grau de funcionalidade dentro do que a gente entende no nosso contexto atual, né, histórico, que permite retomar uma vida com qualidade, né, dentro do que ela escolhe para si, né, e para sua autonomia. Então, esse suporte, ele é extremamente estratégico, né? Eu estava conversando com uma colega hoje, assim, que a gente nunca sabe se vai dar certo ou não quando a gente está com um paciente, né? Mas enquanto profissional de saúde, a nossa obrigação é dar o suporte necessário, né? Isso vai permitir que a pessoa tenha pelo menos a possibilidade de tentar ou de escolher uma outra forma, né? Elaborar uma outra forma de organização, de condução da própria vida, assim. Então, quis trazer essa fala, assim, que a gente não cabe a nós perder a fé, né, nos pacientes, mas ofertar, cabe ao Estado garantir pelo menos o mínimo necessário para aquela pessoa conseguir se reorganizar. Isso é possível, né, quando elas têm o suporte necessário. Então, esse ambiente residencial, ele é pensado principalmente, né, então, para pessoas com uso de álcool, crack e outras drogas, e ele vai pensar, então, em apoiar esse projeto terapêutico singular que vai ser construído junto ao usuário, vai articular com a atenção primária, vai articular com o CAPS e fazer a articulação intersetorial também, né, baseado também na perspectiva da redução de danos, né, e não da imposição de abstinência. Então, aqui, vamos falar um pouquinho das normativas. A unidade de acolhimento adulto é para maiores de 18 anos, elas têm de 10 a 15 vagas, né? É para municípios com mais de 200 mil habitantes. A implantação a nível federal recebe 70 mil e o custeio mensalmente é 50 mil. Então, vocês que tiverem acesso aos gestores, tragam essa pauta. Temos municípios pequenos, né? Tragam para todos os municípios, estimulem o debate nas CIRs, né? Nos encontros dos diferentes gestores, porque acho que a gente precisa construir alternativa. Atualmente habilitada, a gente tem uma unidade de acolhimento no estado de Santa Catarina, tá? E necessidade, acho que não preciso dizer, né? Todos sabemos que ela é bastante grande. A unidade de acolhimento infantil, então, para pessoas com 10 a 18 anos, para municípios com 100 mil habitantes ou também com mais de 2.500 pessoas em risco. Então, se for olhar ali no Consolidado 3, ele diz qual é a fórmula, né? Que é a população de habitantes vezes 100, vezes 6 dividido por 10, 6%. Então, é a média que a gente tem, o que tinha no passado, de crianças e adolescentes que façam uso prejudicial de álcool, crack e outras drogas. Então, existe essa possibilidade do cálculo, e eu quis trazer isso pensando nos nossos municípios pequenos também. A gente pode ter crianças em situação de risco, talvez mesmo em municípios menores. Acho que vale a pena trazer esse debate localmente, tá? E aí a gente é parceiro por aqui para levar o debate a nível federal e tentar articular. Para a unidade de acolhimento infantil, a implantação é de 70 mil e o de custeio é 60 mil. Os serviços de atenção em regime residencial, então, a ideia também é ofertar cuidados contínuos para adultos com necessidades clínicas decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas. Elas têm a característica transitória também, até 9 meses, e aí a gente tem esse grande questionamento, assim, e acho que isso é pauta
de outros espaços, de muito debate, que são as comunidades terapêuticas, né? Ali no Consolidado 3, inicialmente, elas são trazidas como um dispositivo possível com essa característica, mas depois a gente tem outras normativas que não indicam as comunidades terapêuticas enquanto dispositivos de saúde, e depois outras que vão fazer algumas ponderações. Então, acho que esse é um tema que ele tem já bastante polêmica, ele já tem bastante debate, e que a gente vai precisar amadurecer e pensar em estratégias para lidar, né, com isso. Ele deve, sim, funcionar articulado com a atenção primária e com os centros de atenção psicossocial, fazendo o planejamento de saída. O CAPS deve indicar o acolhimento, o CAPS é o responsável por fazer articulação intersetorial, tá? Então, o CAPS é a referência para coordenar esse cuidado. A atenção hospitalar, então, a gente tem os leitos de saúde mental e os serviços hospitalares de referência. Eles vão ser necessários, então, quando a gente estiver com casos graves, então, relacionados aos transtornos mentais, o uso de substância psicoativa aqui, então, como nos casos de abstinência ou das intoxicações severas, algumas vezes é, sim, necessário a gente ter atenção hospitalar, né? Então, importante ter esse cuidado. A retaguarda clínica por meio de internações de curta duração. Então, essa é uma pauta também, né? Muitas internações de longa duração, às vezes algumas liberações de alguns pacientes que voltam a ser internados. O Ministério Público de Santa Catarina, agora em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde, está compondo uma comissão para avaliação das internações hospitalares, inicialmente com as compulsórias. Então, é uma coisa assim que a gente vê, né, que está muito introjetada na nossa cultura, né, de precisa internar, fora na comunidade não dá. Então, a gente precisa ir fortalecendo os dispositivos sociais e fortalecendo a nossa capacidade de cuidado com respeito à autonomia, para que essas intervenções sejam no momento adequado. Então, quando o usuário tem a necessidade e que ele possa, né, voltar ao território, convívio social, tão breve quanto possível, e sendo amparado pela equipe de saúde, pelos recursos sociais disponíveis. Então, a prerrogativa é de que a gente tenha um leito a cada 23 mil habitantes e que desde o hospital a gente já comece o projeto terapêutico singular. Então, bom, aconteceu esse momento de agudização que precisou de recursos mais especializados ou de maior complexidade, talvez, se chamar assim, uma intervenção mais bruta, né? E aí, feito esse cuidado, como que a gente vai partir do território? Então, chamar essa família, fazer um planejamento junto com a rede, acionar o CAPS. Isso possibilita que as altas sejam mais seguras, né, e mais breves, né, se a gente estabelece um bom plano de cuidado já desde o ambiente hospitalar. Então, reforçando aqui, né, como o professor Walter trouxe, a gente tem a Lei 10.216, que a gente conhece como a Lei da Reforma, que é fruto de construção social, e que a atenção hospitalar pode ser necessária, mas é importante que ela garanta a continuidade do cuidado, que ela faça articulação dos demais pontos, que ela trabalhe na perspectiva de uma equipe multiprofissional, né, relacionando diferentes saberes, diferentes perspectivas do cuidado. E aí existe a normativa de que ela não deve exceder 15% do número de leitos do hospital geral, até no máximo 25 leitos, e que deve ser indicada quando estão esgotados todos os outros recursos extra-hospitalares disponíveis na rede assistencial, tá? Então, a gente tem incentivo federal, o Programa de Valorização Hospitalar, ele é para o estado de Santa Catarina, né? Então, o incentivo federal em parcela fixa é de 4 mil por leito, e no programa estadual a gente tem 10 mil, desde que tenha no mínimo 10 leitos naquele serviço. Depois, o custeio por leito por parte do ente federal é de 5.600,
e o estadual é de 3 mil para os adultos e 4 mil para os leitos infantis, tá? Deixa eu fazer uma pausinha. A estratégia de desinstitucionalização, então, são os serviços residenciais terapêuticos, algumas novidades a nível estadual nesse sentido, e o programa de volta para casa, tá? Então, os serviços residenciais terapêuticos são moradias que são inseridas na comunidade, que são para pessoas egressas de longa permanência, tá? Então, às vezes, a gente vê, né, o pessoal querendo usar esse dispositivo para outras pessoas que estejam num momento de fragilização dos laços sociais, mas, por hora, esse dispositivo é para quem é egresso de internação de longa permanência, que são 2 anos ou mais, tá? E aí, eles são indicados quando a gente não consegue, falo que a gente não consegue porque isso é responsabilidade, né, dos trabalhadores da saúde, né, às vezes a rede está fragilizada, então a gente precisa ver se é possível reativar essa rede. E a gente vê aqui com a nossa equipe de Desinste, né, com a atuação dos colegas, que muitas vezes, sim, é possível, né, reativar esses laços, reativar as pactuações para cuidado, né, e para seguimento dessas pessoas, né? Então, quando isso não é possível, aí sim a gente utilizaria o serviço residencial terapêutico. A ideia é fazer uma reinserção à vida comunitária e não existe uma normativa única, né, com relação aos habitantes de um município, mas sim a quantidade de munícipes que tenham previsão de alta após uma internação prolongada. Acho que a gente talvez vai ter dados durante esse ano um pouco melhores, né, para conseguir fazer essas indicações para os municípios agora com a instituição da comissão. Dos serviços residenciais terapêuticos, então, a gente tem 2 tipologias. O tipo 1 tem um porte menor, então ele vai de 4 a 8 moradores. E o tipo 2, além de ter um porte maior, podendo receber até 10 moradores, ele é para pessoas que tenham uma necessidade de assistência permanente, né? Seja por dependência física, então, que tenham uma demanda de um autocuidado, ou tem uma limitação no autocuidado, uma necessidade de ter cuidado assistido de forma contínua, tá? Então, entra isso também para fazer a alteração da tipologia. Essa tabela ficou bastante grande, mas vamos lá. O incentivo federal para os 2 tipos é de 20 mil. Incentivo estadual, a gente tem para os SRTs de tipo 2, tá? E aí, o incentivo federal e o estadual vai alterar de acordo com o número de moradores. Tá? No SRT tipo 2, o federal chega até 30 mil mensais e o estadual 25 mil. Então, a gente teria 55 mil de incentivo, somando verba estadual e o cofinanciamento federal, desculpa, a verba federal e o cofinanciamento estadual para os SRTs tipo 2. Então, estimulem os gestores ou os gestores que estiverem ouvindo, considerem, né, a implementação desse serviço, implantação. O programa de volta para casa, na verdade, é uma política pública, né, que foi estabelecida pela Lei 10.708, faz parte da estratégia de desinstitucionalização, porque ela provê o auxílio reabilitação, então, para pessoas egressas de longa permanência. É um benefício que pode ser acumulado junto com os outros benefícios, então a pessoa pode receber DPC, ela vai continuar recebendo, e é um auxílio financeiro no valor de R$ 755, então. A ideia do programa de volta para casa é que a gente possibilite a reinclusão dessa pessoa, né, na vida social, possibilite ela retomar a autonomia e reconstruir laços depois de uma internação de longa permanência. A reabilitação psicossocial, então, são as iniciativas de trabalho e geração de renda, os empreendimentos solidários, as cooperativas sociais, que aí a gente já tem algumas no território. Existe, então, o recado é esse, existe incentivo financeiro, tá, para essas estratégias, só que essas estratégias precisam estar incluídas no cadastro de iniciativa de inclusão social pelo trabalho do Ministério da Saúde.
tá? Então, precisa ter esse cadastro e ele vai precisar estar inserido na RAPS, então, como ponto de referência, ou estabelecer parceria com ONGs, com universidades para suporte técnico. Então, uma das duas coisas, ou as duas, tá? Incentivo federal é de 15 mil para até 50 usuários que participem, de 30 mil para até 150 usuários, e quando é uma iniciativa de maior porte, com mais de 150 pessoas, 50 mil reais mensais de incentivo, tá? Então, aqui são os pontos estratégicos, essa é a imagem que o Ministério da Saúde tem usado atualmente, né? Que já não traz mais enquanto componentes, mas alguns que a gente elencou como estratégico para o fortalecimento e a expansão da RAPS, tá? Então, só para trazer o manual, o SAIPS é o sistema onde a gente cadastra essas propostas. O único que é cadastrado pelo e-mail é o programa de volta para casa, então nos acionem, né, no e-mail saudemental@saude.sc.gov.br quando precisarem de assistência, tá? É o nosso dever dar essa assistência e esse apoio. Mas para vocês conhecerem, existe esse manual para a gente poder incluir esses novos dispositivos para receber o incentivo federal. Muitas vezes o cofinanciamento estadual depende da aprovação e da habilitação a nível federal, tá? Então vale a pena sempre dar uma olhadinha, né? Se vocês forem tentar articular a nível local do que é necessário. Em geral, a gente precisa do termo de compromisso, da proposta e da planilha de execução que tem no próprio manual, tá? E aí depois as outras coisas dependem, se precisa de alvará, se precisa de vistoria, para SRT tipo 2 vai precisar do laudo circunstanciado de cada um deles, mas só para vocês terem uma ideia que o SAIPS existe, que existe manual e que ele pode dar bastante suporte para vocês começarem a pensar a nível local, tá? As referências aqui, então, foram consolidado 3, o consolidado 6, tá? E depois algumas portarias que fazem a normativa para cada um dos serviços. Então, eu agradeço, pessoal. Eu só quis fazer uma apresentação rápida, né, para poder apresentar, para a gente poder estimular a expansão e qualificação da rede